Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Gustavo Medeiros Carvalho e apresentá-lo, eu queria registrar a presença do Dr. Pedro Paulo Cristófaro e do Dr. Carlos Augusto Silveira Lobo, que são ícones aqui da nossa Procuradoria-Geral do Estado, então agradecer a presença deles aqui, prestigiando o nosso seminário. Quero também saudar o Dr. Lauro Gama, que é a rigor o presidente dessa mesa, de maneira que eu vou passar já para ele a palavra. Vou só antes apresentar o Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, que é procurador federal, professor universitário de graduação e da pós-graduação no Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Antes de ingressar na Advocacia Geral da União, Paulo Gustavo exerceu funções no Ministério Público Militar, no Ministério Público Federal e no Tribunal Regional da Primeira Região. Na Advocacia Geral da União já exerceu os cargos de adjunto do Procurador-Geral Federal, Procurador-Geral da Universidade de Brasília, coordenador de contencioso da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, coordenador das ações relevantes do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, enfim, consultor-geral da União, uma série de cargos importantes, e atualmente ocupa o cargo de secretário-geral de consultoria de advogado-geral da União substituto. Então, queria agradecer imensamente a presença do Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, que encontrou tempo na sua agenda para vir ao Rio aqui nos prestigiar nesse seminário e tratar desse tema tão instigante. Bem, em primeiro lugar, cumprimento a todos, agradeço o convite para participar, parabenizo a Procuradoria-Geral do Estado pelo evento. Realmente, hoje, a arbitragem é um tema ímpar, um tema de extrema relevância. Se nós pararmos para pensar o futuro do nosso contencioso, digamos assim, dos nossos litígios, passa por esses métodos adequados de solução de conflito. Então, passa necessariamente pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem também. Então, eu vou tentar me centrar aqui no que foi proposto. Eu até ressalto que, para a administração pública, acaba sendo, e aí eu falo até como membro da Advocacia Geral da União, acaba sendo bem complicado, bem novo esse tema, a ideia de se fazer arbitragem, participar de arbitragem. Ela, na advocacia pública, ela não é muito antiga, em que pese nós tenhamos uma série de medidas que buscam se ter essa atuação. Cito a título exemplificativo lá, a própria Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, porém, nós estamos ainda, digamos assim, engateando nesse tema. E nós verificamos que, com a Lei 13.129, houve um avanço com relação à arbitragem para a advocacia pública, em especial que antigamente se discutia muito até a possibilidade ou não de a advocacia pública participar, dos entes públicos participarem da arbitragem. E aqui a lei estabeleceu basicamente 3 restrições, né? Então, uma delas, que teria que tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Então, isso obviamente quer dizer que há a possibilidade, e até o conceito desses direitos patrimoniais disponíveis acaba sendo um pouco aberto, de tal sorte que nós não podemos simplesmente tratar de uma forma tão restrita. Além disso, que a arbitragem tem que ser de direito, ou seja, afeta a legalidade. Isso, em outras palavras, basicamente, retira a possibilidade de julgamento por equidade, ou seja, sem a aplicação do artigo 11, inciso 2º, mas raciocinando essa questão da legalidade como algo mais amplo, e basicamente
também o cerne do nosso tema, qual seja a questão da publicidade. Então, dos três limites, a questão da publicidade acaba sendo uma, em que pese nós tenhamos também a questão da confidencialidade, que normalmente é colocado no âmbito da arbitragem. Então, nós temos aqui uma espécie de aparente choque ou aparente paradoxo entre os dois institutos, os dois princípios. É claro que aqui, até parafraseando o ministro Carlos Aires Brito, acredito que se possa utilizar o denominado efeito transacional sinalagmático, ou seja, se verificar dentro daquele núcleo essencial, ou seja, verificar que há possibilidade de se aplicar tanto a publicidade como a confidencialidade, ou seja, determinados atos acabam sendo atos que devem ser públicos, a grande maioria, até ressalto, exceto aquilo que for colocado ou aquilo que a lei determinar como sendo confidencial, de tal forma que aqui pode-se aplicar os dois princípios sem maiores transtornos. E aí nós temos que verificar qual a posição justamente do legislador, até porque o legislador aqui, ele estabeleceu, em primeiro lugar, na própria Lei 13.129, da necessidade de publicidade, exceto nas situações legais de sigilo. E aí, obviamente, as situações legais de sigilo, nós podemos ter alguns sigilos que são, inclusive, constitucionais, esses, obviamente, não poderia sequer a lei restringir, e, além disso, outras leis, outros sigilos também, que são colocados em legislação extravagante. Cito artigo exemplificativo, talvez o principal, a lei de acesso à informação, a LAI, a lei 12.527, que estabeleceu alguns requisitos. Primeiro, algumas informações que são consideradas como informações sigilosas. Então, primeiro, aquelas que são imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade, e aqui nós verificamos também o que é algo que seja necessária à segurança do Estado e da sociedade. Acaba sendo um conceito também amplo, até porque, muitas vezes, para a segurança do Estado, nós podemos verificar não só aqueles casos em que se mantém o Estado, o que serve para a permanência do Estado, mas também aqueles em que muitas vezes o Estado vai ser obrigado a se pronunciar em um momento posterior e muitas vezes de uma forma oposta. Eu cito a título exemplificativo, quanto a isso, muitas vezes a Advocacia Geral da União é chamada a falar a opinar sobre sanção ou veto de uma determinada lei. Todo projeto de lei, quando vai para sanção ou veto, passa pela Advocacia Geral da União e ela ali opina por sancionar ou vetar. Claro, fica a critério do presidente da República, que é quem tem a função constitucional de fazê-lo. Mas, de qualquer forma, existe uma outra função constitucional da AGU, que é defender sempre o ato impugnado nas ações de inconstitucionalidade, etc. Ou seja, muitas vezes a AGU pode, imagine esse caso, a AGU simplesmente pede o veto e, num momento posterior, existe uma ADI e a AGU é obrigada a defender a constitucionalidade da norma. Então, por uma questão até de segurança jurídica, esse parecer, ele acaba sendo um parecer sigiloso. Ele é classificado como sigiloso, inclusive, quando se pede, mais de um caso acontece de se pedir acesso à informação, lhe é negado com base na própria lei de acesso à
informação. Ou seja, aqui nesse caso é imprescindível a segurança. E é claro, essa segurança em um sentido mais amplo, né? Obviamente não é somente quanto à manutenção do Estado. Então, aqui a primeira restrição que nós vamos ter, e também quando houver informações pessoais relacionadas à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem das pessoas. E aqui nós verificamos que esse também pode e deve ser acobertado pelo sigilo nesse âmbito. Muitas vezes, quando nós tratamos de arbitragem, muitas vezes há dados ali que estariam cobertos por esse sigilo. E aí, nesse caso, obviamente, também nesse âmbito não haverá a possibilidade de se colocar uma publicidade maior quanto a esses temas. Contudo, ressalto, a regra geral estabelecida na lei é pela publicidade e não pelo aspecto sigiloso, até diante da necessidade que a administração pública tem de ser transparente. Aqui eu lembro até de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que não é exatamente sobre arbitragem, mas permeou exatamente os dois institutos que estão aqui a ser analisados, que foi a questão de publicar ou não os contra-cheques, os valores que os servidores públicos recebem. Ou seja, todo hoje, qualquer servidor público, no âmbito federal, então estou usando, mas no âmbito federal vai lá no portal da transparência e consegue saber exatamente quanto que a pessoa ganha. E na época havia exatamente essa discussão, invocando até essa questão de ser informações pessoais, informações relacionadas à intimidade, e se aquilo dali poderia ou não ser tornado público. Haveria até outras possibilidades, mas aqui não é exatamente do tema, mas o que o Supremo entendeu? É que a regra para a administração pública é a publicidade, por conta da transparência. Agora, se aquilo dali for algo que venha a afetar, e às vezes pode acontecer, a intimidade, a vida privada, ou seja, um núcleo relacionado a essa intimidade, a essa vida privada, aí e somente aí haverá a possibilidade de restrição. Então, aqui nós vamos ter como base esse efeito transacional, sinalagmático, ou seja, você vai ter os dois devem ser aplicados, ora um em maior, ora em menor grau, porém, nunca se pode atacar o considerado núcleo essencial. E aqui a opção legislativa claramente foi em garantir como regra a publicidade, exceto naquelas hipóteses em que aquilo dali possa afetar ou a segurança, ou ainda possa vir a afetar informações pessoais relacionadas à intimidade e à vida privada. Então, basicamente, a ideia central quanto a isso é da publicidade. O outro ponto que foi também colocado para se debater hoje diz respeito à questão da escolha do árbitro, que também é uma questão que para a administração acaba sendo muito interessante, às vezes até um pouco complicada. Primeiro, como é que vai se escolher? Muitas vezes, tudo bem, quando só se tem um árbitro, ali a administração está tranquila quanto a essa escolha. Outras vezes você vai ter câmaras, você vai ter várias possibilidades de árbitros, e aí como é que a administração vai poder fazer essa escolha? Há uma grande discussão, basicamente, em se saber, primeiro, vai precisar se utilizar da Lei 8666
ou não? Ou seja, vai haver a possibilidade, não vou dizer licitação, porque aqui realmente acaba sendo um pouco mais complexo, mas de se utilizar a lei a ponto de se ter uma inexigibilidade de uma licitação, ou será que a questão sequer é submetida à lei de licitações, tendo em vista ter uma relação específica? Então, essa é a primeira discussão. No primeiro momento, até talvez essa discussão não seja tão profunda a ponto de guardar grandes problemas. Até porque, para a administração pública, o que seria melhor? É melhor justificar. É melhor simplesmente se utilizar até a lei, e você tem mecanismos para tornar inexigível, demonstrar que é inexigível, até porque você tem uma qualificação própria, você tem um objeto que ele não é tão amplo, de tal sorte que haverá a possibilidade aqui de se utilizar. E a outra questão que eu gostaria de tocar também era a possibilidade de se estabelecer câmaras da própria administração. É claro que essas câmaras da própria administração, eu não estou defendendo aqui que a própria administração vá poder arbitrar, fazer aqui uma defesa já e ao mesmo tempo decidir, até porque isso poderia colocar a outra parte que está na arbitragem com a administração numa situação de certa forma complicada. Poderia aqui se ter basicamente dois caminhos interessantes para que a própria administração pudesse constituir ou pudesse fazer a arbitragem. Uma delas é ser eventualmente um outro ente, em termos de federalismo cooperativo. Vamos imaginar uma situação onde dois Estados-membros têm uma pendência, e vamos imaginar que a União tenha um único interesse, e pode ser que tenha, um único interesse de solucionar o problema, que aquilo ali está ocasionando um problema dentro do Pacto Federativo. Vamos imaginar essa situação. Será que não poderia a Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal fazer essa mediação? É claro, para isso, como um mecanismo prévio, haveria a necessidade dentro do decreto que cria essa Câmara de Conciliação e Arbitragem, estabelecer como mecanismo. Mas, num primeiro momento, não vejo óbice para que isso seja feito, ou seja, que haveria a possibilidade de um outro ente. Ou ainda, uma outra hipótese, essa eu acho mais complicada, pelo menos pela nossa tradição, a tradição do nosso Estado, onde nós não temos um contencioso administrativo, onde exatamente essa Câmara também faria parte da própria advocacia pública, mas, em tese, se houvesse uma autonomia maior, haveria a possibilidade até do próprio ente, caso, e aí eu ressalto, caso a pessoa, até por adesão, queira se submeter, de simplesmente haver a possibilidade de essa Câmara de Arbitragem realizar essa atividade, mesmo envolvendo o próprio ente. Mas, de qualquer sorte, isso ainda não está posto, nem a primeira hipótese, nem a segunda. A primeira hipótese eu acho mais factível no âmbito do nosso Estado, e a gente verifica que, quanto à segunda, eu acho que haveria uma discussão maior, um problema ainda maior para ser colocado. Então, em síntese, eu vejo aqui, com relação à escolha do árbitro, que há a possibilidade, sim, de escolha, um mecanismo melhor, de fato, se utilizar da Lei 8666, porém, como mecanismo de inexigibilidade, se adequa perfeitamente à exceção,
tendo em vista aqui a qualificação do árbitro e não se tratar de uma relação específica que não submete à referida lei, e também, de outro lado, a possibilidade de a própria administração realizar a arbitragem, aí não por um árbitro próprio, né? Ou seja, não por um árbitro de fora, mas sim pela própria administração, mas muitas vezes envolvendo entes federativos distintos. Outro ponto que acredito ser importante com relação a essa questão da escolha do árbitro é se essa escolha, no caso da administração, ela poderia recair no âmbito externo, ou seja, um árbitro que seja um árbitro de fora do país, ou se há necessidade de ser um árbitro nacional, uma Câmara Nacional. Bem, num primeiro momento, acredita-se que teria que ser, de fato, no âmbito nacional, porém, em determinados casos, isso se torna até inviável, até diante do tipo de relação a ser tratado e muitas vezes envolvendo não só a administração pública, mas como empresas que seriam estatais. Então, até para não cansar muito, a minha contribuição fala que palestra boa é aquela palestra que é rápida, e sendo rápida não precisa nem ser tão boa, né? Então devolvo a palavra ao presidente e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Em seguida, nós temos como palestrante o Dr. Tiago Sombra, que já foi procurador do Estado de São Paulo, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Deixou a Procuradoria do Estado de São Paulo para juntar-se como sócio do escritório Matos Filho em Brasília. É professor de Direito Privado da UNB e foi também assessor de um ministro no Superior Tribunal de Justiça. Hoje em dia tem uma forte atuação em arbitragem e consta da lista de árbitros de algumas das prestigiosas câmaras nacionais e estrangeiras. Eu passo, então, a palavra ao Tiago para nos falar sobre direitos e deveres do ente público na arbitragem, escolha do árbitro e das câmaras de arbitragem e a questão do sigilo. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é uma grande satisfação voltar à Procuradoria do Rio. Essa é a minha terceira vez que eu venho aqui, a primeira vez ainda no prédio antigo, a convite do colega Leonardo Matieto. O Anderson tinha acabado de entrar na Procuradoria, ou seja, já se vão alguns anos. Depois a convite do Bruno Dubé e do Flávio Villaman, e agora, mais uma vez, tendo a oportunidade de vir aqui tratar de um assunto tão relevante. Dizer que é uma satisfação estar na presença de dois gigantes aí da arbitragem brasileira, Lauro Gama e Sérgio Mannheimer, dois bons colegas, e eu mais tenho aqui a ouvir do que a dar qualquer posição. Então eu trago mais questões, mais indagações do que propriamente qualquer tipo de conclusão. Eu basicamente gostaria de endereçar seis questões que basicamente envolvem todos os problemas que nós temos de enfrentar. A primeira delas é como é que se dá a indicação. Eu vou falar um pouco da minha experiência quando eu ainda estava na Procuradoria e ajudei a montar o núcleo de arbitragem que existe hoje. Pela manhã o Procurador-Geral Leonardo Spindler discutia muito isso, em que medida seria interessante a Procuradoria do Rio migrar no futuro para um núcleo especializado. O Estado de São Paulo foi o estado que mais teve concessões e PPPs no Brasil, mais do que a União, eram 77 concessões e PPPs. Nós nos deparamos com uma série de problemas de reequação econômico-financeira, discussões contratuais, e a gente percebia que os nossos problemas eram a vara de fazenda pública. Então era importante que a Procuradoria migrasse para um modelo de organização em torno da arbitragem e que isso pudesse levar a gente a resultados melhores do que aqueles que a gente vinha obtendo no próprio Poder Judiciário.
A segunda questão é quais os critérios que são utilizados para a escolha dos árbitros e para a escolha das câmaras. Essa escolha pode ser unilateral. A Procuradoria do Estado pode dizer unilateralmente qual a câmara que ela gostaria que aquele litígio fosse resolvido. Se seria necessário que essa cláusula arbitral constasse de edital ou de algum contrato administrativo. Como que a gente concilia a confidencialidade com a publicidade no âmbito da reforma da lei de arbitragem. E se a gente teria aqui, e aí o Lauro talvez seja a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, a possibilidade de que a administração pública se valha do procedimento expedito. Lauro e Sérgio estiveram em Viena no último ano, no momento em que a CCI lançou as novas regras do procedimento expedito. A corte veio para o Brasil, a gente tem agora a corte em São Paulo. Esse é talvez um desafio que vai ser colocado a depender do valor das arbitragens em litígio. E por último, se a Câmara Arbitral estaria submetida à Lei de Acesso à Informação, e o Dr. Paulo Gustavo falou um pouco desse assunto. Eu trago aqui basicamente alguns editais, algumas cláusulas de algumas PPPs que o Estado de São Paulo fez. Vocês vão ver que a gente tem a linha 18, a linha bronze do metrô, a PPP da habitação, a PPP de fabricação de medicamento, a Nova Tamoios e a PPP da rodovia São Lourenço. Todas essas PPPs que foram feitas, eu participei de algumas delas, basicamente vocês vão observar que há um eixo comum, a necessidade de 3 árbitros e um procedimento de escolha consensual entre administração pública, ou seja, poder concedente e concessionária ou particular, ou terceiros, enfim. Aqui a gente consegue identificar um cenário de evolução. A Procuradoria do Estado passou por um cenário, por um momento inicial de compreensão de uma série de dificuldades, ou seja, ela não chegou nesse momento que ela está hoje, de amadurecimento da arbitragem de uma hora para outra. Posicionamentos unilaterais, e aí eu digo como ex-advogado público, nós temos vários ranços. Um deles é de achar que temos que levar para a arbitragem todas as prerrogativas que nós temos de juízo. E com isso, acabar trazendo para a arbitragem todos os males daquilo que não deu certo no âmbito do processo judicial. Isso talvez foi um dos motivos pelos quais demoramos tanto a assimilar e ter tanta eficiência em procedimentos arbitrais. Então vejam, esse aqui já é um momento mais amadurecido, em que não existia mais a indicação inicial, a sugestão de uma indicação inicial unilateral por parte da administração pública. Ele pode parecer algo absurdo dizer isso agora, mas em algum momento dentro da instituição havia um certo consenso de que a Procuradoria poderia indicar unilateralmente a Câmara Arbitral, sem ouvir a outra parte. Isso despertou um inconformismo de vários arbitralistas e vários doutrinadores nesse assunto, mostrando como a Procuradoria estava indo no sentido diametralmente oposto daquilo que é a própria prática da arbitragem, e esse procedimento foi revisto. Hoje a Procuradoria adota, então, um modelo de cláusulas arbitrais cheias e, eventualmente, costuma eleger como seus tribunais preferidos aí as regras da CCI e o Tribunal da Fiesp. E aqui é um ponto interessante, porque a gente começa a identificar algumas soluções para os problemas que a instituição atravessou lá atrás. Então, eu vou marcar com vocês vão entender um pouquinho do que eu estou dizendo. No ponto 1, vão ver que os atos do processo serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo, segredo de justiça, segredo industrial e, quando for imprescindível, a segurança e sociedade do Estado. O Paulo Gustavo já falou um pouquinho dos casos de sigilo da LAI. Aqui o que a gente tem são propostas de cláusula arbitral que já incorporam um pouco dessas premissas. E a principal delas, e mais interessante aqui, é trazer para dentro do procedimento arbitral o segredo de justiça. E nós ficamos nos perguntando que casos de segredo de justiça convencionalmente no Poder Judiciário teriam identidade com o procedimento arbitral. Eu me lembro de alimentos, questões de família, quer dizer, alguns dos temas que não são sujeitos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, o problema da arbitragem aqui, a conciliação sigilo e confidencialidade, ela se resolve numa outra perspectiva. O segundo ponto, vocês vão observar na seta número 2, a escolha da Câmara Arbitral ela vai ser exercida pela contratante dentre as instituições de notório reconhecimento, com regulamento adaptado às arbitragens estatais e que possuam profissionais com experiência na matéria litígio em até 30 dias contados da apresentação da controvérsia, e o regulamento dessa Câmara Arbitral, assim como as disposições,
e caso o poder concedente não faça a indicação, aí sim a inversão para que o parceiro privado faça a escolha. Vejam, essa aqui é aquela proposta que eu havia dito lá atrás, que era a proposta unilateral, ou seja, o poder concedente faz a escolha e na omissão ou na inércia do poder concedente, o parceiro privado teria a opção de fazê-lo. Esse modelo foi ultrapassado, foi modificado, hoje em dia essa escolha acaba acontecendo de forma consensual. No ponto 5, no ponto 3, 5 e 6, vocês vão observar os aspectos que eu gostaria de dizer. Ou seja, a indicação de 3 árbitros e, eventualmente, uma tentativa de, a partir da escolha de um deles, se formar esse tribunal. E, por último, na seta 6, a necessidade de comprovação de experiência e profissionais vinculados a instituições especializadas. Esse é o cenário. Vocês vão encontrar essa cláusula padrão na revista da Procuradoria-Geral do Estado, é o número 7778, uma revista que a gente fez só sobre PPPs. Ela está disponível em PDF no site da Procuradoria. É uma revista que eu sugiro que todos tomem conhecimento dela, não só pelos aspectos relativos a PPPs, mas porque elas endereçam várias dessas questões de arbitragem. Mas muitos dos pontos que eu estou falando aqui, basicamente, são questões que foram fruto de uma reflexão que eu fiz de todo esse meu período de atuação com a arbitragem, sobretudo a arbitragem enquanto procurador de Estado. Na última revista do SEBAR, eu escrevi um artigo que era Mitos, Crenças e a Mudança de Paradigma da Arbitragem para a Administração, onde eu tento, basicamente, tratar de todos os problemas que nós enfrentamos nos últimos tempos. E a maioria deles, ranços de quem atua em juízo e quer levar as mazelas da atuação contenciosa para dentro da arbitragem. Como, por exemplo, a discussão de suspensão de liminar de um procedimento arbitral. Nada poderia ser mais grotesco do que o poder público ajuizar uma suspensão de liminar de um procedimento arbitral. Mas até isso, em algum momento, se cogitou, tamanha o nosso vício cultural com questões contenciosas. O segundo ponto que me causou perplexidade ao longo desse período foram as discussões de prerrogativa do Estado em juízo. Custas, de manhã cedo falaram dos fundos garantidores das PPPs e do debate de precatório. E um dos procuradores até um dia chegou a questionar comigo, dizendo o seguinte: olha, veja, a arbitragem é um ponto ameno, afinal de contas, ao final, vai estar na mão do Poder Judiciário pedir um precatório. Qual o problema o Judiciário pedir um precatório? Aonde que isso desvirtua o procedimento arbitral? Não vejo nenhuma lógica. Em qualquer outra circunstância, a expedição do precatório não retira a essência e a natureza do procedimento arbitral, ela é um detalhe procedimental e administrativo de inclusão e de preservação da igualdade por todo mundo que vai cumprir uma fila e que deve ser pago ao final, observada aquela lista de emissão desse precatório. Então, esses casos envolvem algumas das perplexidades que a gente analisou ao longo desses anos, e algumas delas vocês vão encontrar, e algumas que eu menciono aqui. Mas a principal delas é a questão da publicidade. A publicidade, acho que virou um outro bode que foi colocado na sala. O problema, na minha modesta concepção, é muito menor do que aquele que nós temos enxergado por aí. E aí eu digo basicamente pelo quê? Por que motivo eu digo isso? Vocês não vão encontrar na lei da arbitragem nada que diga sobre a confidencialidade do procedimento. Podem procurar. Não há o termo confidencialidade, nem sigilo. O que há é um dever, no artigo 13, parágrafo 6º, de descrição do árbitro. Onde é que vocês vão encontrar a confidencialidade e sigilo? Nos regulamentos das câmaras e nas próprias cláusulas compromissais, compromissórias, ou nos termos de arbitragem. Então, nós não temos, por disposição de lei, nada a respeito. O que há aqui é um ponto relativo à vontade das partes. E aí é por essa razão que a gente começa a identificar algumas desses vícios de origem. Né? No enunciado 4 da primeira jornada, por exemplo, se aprovou um enunciado absolutamente equivocado sobre publicidade dos procedimentos arbitrais, dizendo que ela pode ser mitigada a juízo do árbitro. Não é a juízo do árbitro. Isso é uma definição que deve partir da própria Câmara. Não é o árbitro em si que vai decidir, é a Câmara que tem diretrizes sobre como esse procedimento deve ser conduzido. E aqui é um grande vício de origem, por quê? Na Procuradoria muito se dizia o árbitro é o árbitro do Estado. Ele não é árbitro do Estado. No momento em que o Estado indicou, a administração pública indica, ele é árbitro de um tribunal arbitral. Ele tem o dever de compromisso com o tribunal arbitral. E aí é que eu começo a analisar alguns dos regulamentos, dos códigos de éticas de algumas das principais câmaras. Vocês vão observar que a CCBC, ela já se adaptou ao procedimento arbitral com a administração pública, ela tem uma resolução especificamente para isso.
em que ela diz que o procedimento é sigiloso, ressalvadas as hipóteses ou previstas em lei, que são aquelas da lei que o Paulo Gustavo mencionou, ou a necessidade de proteção de algum direito. Isso não causa nenhuma perplexidade, isso também já era assim antes da administração pública poder participar de procedimentos arbitrais. Agora, o mais interessante aqui vem do Código de Ética. Por quê? Porque no momento em que o árbitro aceita a sua nomeação, ele passa a se obrigar com as partes. Ele deixa de ter vínculos ou deixa de ter compromissos com a parte que o indicou. Esse é um ponto fundamental, porque muitos procuradores na época me questionavam que o árbitro deveria manter a administração pública informada. O árbitro não tem essa obrigação. Ele se desvincula do ente que o indicou. Ele não é submetido individualmente à lei de acesso à informação. Ele não gera informação, porque quem passa a gerir é o tribunal arbitral. Então vejam, porque o árbitro que, para preservar essa imparcialidade dele, ele deve, durante esse procedimento arbitral, evitar o contato com a parte que o indicou. E aqui eu trago um pouquinho dessa resolução administrativa que o CAN-CCBC aprovou em 2016, dizendo basicamente que as partes, no termo de arbitragem, dispõem sobre as informações e documentos que podem ser divulgados e a forma adotada para torná-los acessíveis a terceiros. O que tem que se tomar cuidado aqui? O que tem que se tomar um pouco de cuidado aqui é com o discovery, ou seja, definir bem os pontos que serão tratados para que não se tenha uma abertura de documentos em excesso que estarão disponíveis ao acesso público. Então, a discovery basicamente é um ponto que deve gerar algum tipo de cuidado, sob pena de se abrir um mundo inteiro e depois se ter uma certa dificuldade de gerenciar informações que, como disse bem o Paulo Gustavo, não necessariamente seriam de melhor utilização no domínio público. Bom, o procedimento da CAN-CCBC, além disso, pede que você diz que a CAN-CCBC poderá informar terceiros sobre quais informações? A existência do procedimento, a data do requerimento e o nome das partes. Mas ela não fornece documentos e informações a respeito do procedimento. E aí o que o curioso muito se questionou, a quem é direcionada a lei de acesso à informação? A lei de acesso à informação é direcionada a uma instituição privada, como por exemplo o CAN-CCBC ou a Camargo ou qualquer outra dessas câmaras arbitrais? E a resposta é não. Não por quê? Porque a própria administração pública é quem deve manter informado ou deve cumprir os requisitos da lei de acesso à informação. Então, se alguma parte, um terceiro ou um cidadão endereçar uma demanda desta ordem, ela deve ser dirigida à administração pública que faz parte do procedimento, mas a Câmara não tem por si a obrigação de cumprir aqui todo esse procedimento. E aí o artigo 4º acaba sendo um pouco elucidativo dessa resolução administrativa. Bom, e como é que tem visto? O CAN-CCBC foi a primeira Câmara que saiu, foi a primeira Câmara que tratou de disciplinar a publicidade nos procedimentos arbitrais com a administração pública. A Camargo está na iminência de editar o seu ato normativo, também regulando o que pode ser objeto de publicidade, mas nós já temos alguns indicativos muito importantes aí no regulamento da Camargo. Ele parte do pressuposto do sigilo e veda que esses árbitros e as partes divulguem informações que tenham acesso em decorrência do seu dever de ofício ou da participação do processo. E ressalva a publicidade em algumas hipóteses muito específicas. E como é que a Camargo trata os procedimentos com a administração pública? Ela diz que, basicamente, ela não fornece documentos e informações a respeito do procedimento. As partes é que devem cumprir essa obrigação e divulgar qualquer informação adicional para além daquelas que ela se obrigou a informar. O que guarda uma diretriz muito perfeita com aquilo que foi o objetivo da Lei de Acesso à Informação. Tudo bem? E aí, no final, ela tem uma disposição específica que precisa ser derrogada pelas partes em caso concreto, que é a possibilidade dela divulgar no site dela sentenças, publicações e materiais acadêmicos. Em grande parte dos casos, as partes têm optado por não promover essa divulgação, e a Camargo tem lidado muito bem com esse tipo de situação. Agora, analisando um pouquinho a situação de outras duas câmaras, uma delas que eu faço parte da lista, que é a London Court of International Arbitration, a LCIA, ela não tem uma cláusula que trata da publicidade, ela tem uma cláusula que trata da confidencialidade. Ela estabelece também que as suas arbitragens vão se dar de forma confidencial. E curioso notar aqui que não há uma diretriz muito clara e muito específica para casos que envolvam a administração pública, seja de que país for ou em que circunstância for.
nós superamos alguns dogmas da arbitragem ao longo desses anos. Primeiro, a própria admissão dela, no momento em que o Supremo, naquele julgamento apertadíssimo, no voto do ministro, uma corrente caminhada pelo ministro Sepúlveda Pertence, a outra pelo ministro Nelson Jobim, Maurício Corrêa. Depois disso, nós passamos por um segundo momento, em que era a própria possibilidade da administração entrar, e nós estamos num terceiro momento, que são esses pequenos entraves, que é a publicidade, o sigilo, as prerrogativas processuais, e eu espero que isso, num curto espaço de tempo, seja resolvido. Acho que as câmaras têm dado boas diretrizes, as câmaras internacionais não têm como ir, nessa perspectiva, uma preocupação grande a ponto de isso criar por si um empecilho ao cumprimento dos seus laudos, ou a satisfação de princípios norteadores aí da atuação da administração pública. E aí aqui um pouco do que a ICC tem entendido a esse respeito. O Lauro é a pessoa mais indicada para isso, mas vejam, o que é o curioso aqui? Vocês vão observar que a CCI, ela profere ordens relativas à confidencialidade do procedimento. Esse é o único ponto em que ela trata da ideia de confidencialidade. O curioso aqui é que quando a gente olha o regulamento de mediação da CCI, o regulamento de mediação ele é muito melhor do que o de arbitragem nesse ponto. Ele diz que, inexistindo acordo em contrário entre as partes, salvo se vedado pela lei aplicável, que seria o nosso caso, o procedimento, mas não o fato, deve estar a ocorrer, ter ocorrido ou vir a ocorrer, privado e confidencial. E qualquer das partes deverá manter o sigilo, exceto se uma tiver o direito de revelá-lo, na medida em que essa revelação seja exigida por lei aplicável. Ou seja, hoje o regulamento da CCI para a mediação está muito mais próximo do nosso espectro de realidade da lei de arbitragem com a administração pública do que provavelmente o regulamento de arbitragens em si considerado. Mas isso é um processo, a Câmara acabou de se instalar no Brasil, muito do motivo pela qual ela se instalou no Brasil tem a ver também com essa ideia de aproveitar esse filão que são as arbitragens com a administração pública. Eu lembro que no ano passado, nos últimos anos, o CAN-CCBC, das maiores arbitragens que o CAN-CCBC conduziu, 4 delas eram arbitragens com a administração pública. A Camargo é a segunda, é a Câmara que talvez tenha o maior número de arbitragens com a administração pública, pelo fato de fazer muitas arbitragens com municípios. Mas o fato é que nós temos aqui um desafio muito grande de câmaras que estão promovendo realmente essa adaptação. A Lei de Acesso à Informação ela tem algumas dessas observações, mas, como eu havia dito anteriormente, ela não tem como foco atingir instituições privadas como essa situação. Quando ela almejou atingir algum tipo de instituição privada, ela o fez para ligar a ideia de percepção de alguma subvenção ou o gerenciamento de algum recurso ou orçamento público. É aquilo que consta do artigo 2º dela. O que não é o caso de uma Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral não gere por si, ou não recebe, ou não transita por ela ali, em princípio, nenhum tipo de subvenção ou orçamento público, a não ser o futuro pagamento desse laudo ou coisas do gênero. Bom, eu basicamente encerro aqui dizendo que o STJ teve a oportunidade de julgar, num caso da ministra Nancy recentemente, um precedente muito interessante dizendo que não é necessário, é dispensável a presença em edital e no contrato administrativo do compromisso da cláusula arbitral. Ou seja, o próprio tribunal tem avançado nesse sentido. Embora recomendável para que as partes contratantes tenham uma dimensão do cenário, isso não é uma exigência, e isso começa a dar um pouco mais de segurança para a administração pública, especialmente para o gestor que deseja resolver litígios de uma forma muito específica, litígios complexos em procedimentos arbitrais. Mais uma vez, obrigado a todos, e eu quero agradecer especialmente ao Anderson e Laura pelo convite. Nós temos como debatedor o Procurador do Estado, Sérgio Mannheimer, que entrou na casa em 1985, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Heidelberg, na Alemanha, integrou o Grupo de Apoio à Reforma do Estado, é ex-conselheiro da ASEP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, é sócio de Andrade Fichtner Advogados, coordenador de 2 volumes sobre arbitragem da revista da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro,
o último deles sobre arbitragem na administração pública, datado do ano passado, é coautor do livro Novos Temas da Arbitragem, FGV 2014, e foi ele, ou sob a sua firme liderança, que o grupo de trabalho criado no âmbito da TGE do Rio de Janeiro criou ou elaborou a minuta de decreto hoje submetida ao governador do Estado para a implementação da arbitragem, a regulamentação da arbitragem nos contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e os entes da sua administração. Eu passo então a palavra ao Sérgio para suscitar o debate e fazer as suas considerações. Agradeço o convite formulado pelo Anderson Schreiber, dizer da minha honra de estar aqui nesse painel com tão renomados e competentes arbitralistas. E, de fato, a mim foi conferido esse papel de debatedor e eu quero muito resistir à tentação que a gente sempre tem de fazer uma outra palestra, porque realmente o tema é muito instigante e tanto a questão do sigilo como a questão de contratação de árbitro, da escolha do árbitro, para não utilizar uma palavra também viciada, a escolha de árbitro pela administração e a escolha da instituição arbitral, são temas que têm suscitado e certamente continuarão suscitando durante algum tempo alguma controvérsia e debate na doutrina. No tocante à questão do sigilo, como foi bem colocado aqui, o que se coloca sempre é qual a extensão, né, da publicidade que deve haver em relação aos atos da arbitragem. Dentro desse contexto se coloca também a questão da privacidade, que não se confunde com a questão do sigilo, né, e da publicidade, porque a privacidade ela é inerente a alguns atos da própria arbitragem, como é a questão, por exemplo, da audiência arbitral. Coloca-se a questão e o que tem se visto na própria resolução da CAN-CCBC, e a doutrina ela tem convergido nesse sentido, é que, embora, de acordo com a reforma da lei de arbitragem, deva haver a publicidade em relação aos atos da arbitragem. Outra questão que se coloca é quais esses atos, né? Quais os atos têm que ser tornados públicos e em que circunstância, mas que a arbitragem e alguns atos dela, como a própria audiência, continuam sendo objetos de privacidade, ou seja, não é possível dentro da arbitragem qualquer pessoa queira comparecer, por exemplo, a uma audiência arbitral. Então, a primeira questão que eu colocaria aqui para debate, e vou depois falar um pouco da questão da escolha do árbitro, da instituição arbitral, mas aonde que devem constar essas regras sobre a publicidade, né? Isso deve constar, como tem sido o caminho de regulamentos das instituições arbitrais. Isto é suficiente? Será que é suficiente uma instituição arbitral como a CAN-CCBC dizer: eu não vou divulgar nada, quem tem que divulgar são os entes públicos, é a eles que se dirige a lei de acesso à informação, é a eles que fica subordinada essa questão de publicidade, e, portanto, a instituição arbitral vai se limitar a divulgar apenas aquela informação relativa à existência da arbitragem e alguns poucos outros elementos, como o seu objeto, o valor em discussão e as partes envolvidas, por exemplo. Dentro desse contexto, deve haver alguma legislação, eu coloco essa questão para os meus colegas de mesa, deve haver alguma legislação
estadual ou federal tratando dessa questão da publicidade em relação a cada ente, isso deve ser objeto de disciplina na convenção de arbitragem, deve ser objeto da cláusula compromissória, ou isso é desnecessário? Então é uma questão que se coloca e que eu realmente coloco aqui para debate dentro dessa questão da publicidade. Voltando aí à questão da escolha do árbitro e da instituição, essa é uma questão que eu acho que ainda vai suscitar bastante discussão, porque a primeira questão que se coloca, e eu aqui cometi um ato falho quando falei em contratação, na realidade, em relação à escolha do árbitro, está mais ou menos pacificado de que não se estabelece um contrato entre o árbitro e a parte que o indicou. Como bem ressaltado aqui pelo Tiago, a partir da escolha do árbitro, ele desvincula-se inteiramente da parte que o indicou, e aí, evidentemente, ele não está prestando serviço à parte que o indicou ou a qualquer das partes. E aí surge a discussão. Ao se mencionar a inexigibilidade de licitação, que o Paulo Gustavo defendeu para a escolha do árbitro, e que muitos defendem, e que consta até mesmo no decreto dos portos, né, o decreto, a lei dos portos e o decreto dos portos fala especificamente nessa questão da escolha do árbitro por inexigibilidade de licitação. Será que nós não estamos dando um passo além, admitindo que trata-se de contratação, porque só faz sentido você falar em inexigibilidade, artigo 25 da Lei 8666, quando você está falando de contratação com a administração pública. E ao entender que o árbitro está sendo contratado, você pode fugir talvez da necessidade de fazer licitação, mas você tem todos os outros requisitos a serem observados, constantes da Lei 8666, e que envolvem a contratação de qualquer ente ou pessoa pela administração pública. Por isso, muitos doutrinadores, e eu citaria o Marçal Justem Filho, o Flávio Garcia, que é nosso colega procurador do Estado, tem defendido que não se trata aí de contratação e, portanto, também não há se falar de inexigibilidade de licitação. A questão ela fica um pouco mais complicada quando se fala da Câmara Arbitral, porque a gente sabe que existem diversas câmaras em condição de prestar o mesmo serviço, com valores distintos nas suas tabelas de custas, e embora a tendência seja se entender que, uma vez escolhida uma Câmara que atenda a determinados requisitos para que possa prestar esses serviços no contexto de uma arbitragem, qualquer uma delas pode ser escolhida, e isso também, evidentemente, sem se considerar a questão da licitação, porque ela é impertinente e completamente descabida nesse caso. Mas a questão é que como se comportarão quando as arbitragens se tornarem mais corriqueiras com a administração pública. Eu quando falo administração pública, estou falando da administração direta. Como é que os órgãos de controle, especialmente os tribunais de contas, vão se comportar? A gente sabe que o Tribunal de Contas da União, pelo menos até o advento da reforma da lei da arbitragem, pelo menos até o advento da lei 13.129, ele tinha uma posição um pouco refratária, um pouco difícil em relação à arbitragem. Então, dentro desse contexto, o que eu queria suscitar aqui para o debate como é que os meus colegas da mesa veem essa questão do credenciamento ou cadastramento das câmaras de arbitragem, como tem sido adotado em alguns modelos, né? Esse até é o modelo que nós estamos propondo aqui no
no decreto, na minuta de decreto que está submetido ao governador do Estado do Rio de Janeiro, que é um cadastramento, são requisitos para que as câmaras arbitrais se apresentem, e também como é que deve ser a escolha. Quer dizer, existem diversas modalidades. Você pode fazer uma lista para o contratado escolher, você pode pedir ao contratado para elaborar uma lista para que a própria administração escolha, e dentro desse contexto também surge a discussão: quando é que deve ser o momento de escolha da Câmara Arbitral, como o Tiago mencionou a evolução do Estado de São Paulo, se essa escolha deve se dar já na cláusula compromissória, ou se ela deve se dar no momento em que surge o litígio. Ambas as possibilidades têm vantagens e desvantagens. Como dito, eu queria resistir à tentação de falar demais e queria então passar a questão para os colegas para iniciar esse debate, porque realmente o tema é muito interessante e de grande importância. Obrigado. Bom, excelentes colocações as que o Sérgio fez, especialmente uma delas eu até havia esquecido de mencionar, que é a ideia da impessoalidade na escolha do ato. O Lauro de manhã citou um caso, que eu acho que é o caso paradigma, deveria ser um modelo que deveria ser seguido para a escolha de árbitros numa situação como essa. Ou seja, um caso em que você indica 9 árbitros, dos 9 árbitros se faz uma seleção de 3, as partes têm as possibilidades de impugnar cada um número determinado de árbitros, e o que a gente tem feito basicamente é isso. A forma de assegurar a observância do princípio da impessoalidade é tentar, na medida do possível, um número de árbitros que possa eventualmente ser descartado ou melhor selecionado dentro de um critério de aleatoriedade. E aí algumas das discussões que nós nos deparamos na Procuradoria, uma delas, mas pode ser árbitro o sujeito que é advogado e tem litígios contra a Procuradoria? Pode ser árbitro um engenheiro de um órgão X do Estado? Então, quer dizer, todas essas questões foram surgindo ao longo dos anos, isso foi sendo consolidado em alguns pareceres, mas o principal deles, e aí é que eu gostaria de mencionar, a partir da pergunta que o Sérgio fez, que era a questão de publicidade, se ela deveria ser endereçada em alguma lei. E um dos casos que nós tivemos era em que medida a Lei 9784 poderia ser o norte, a Lei do Processo Administrativo Federal, o norte de publicidade para procedimentos arbitrais. Eu me lembro que na época o primeiro óbice a Lei 9784 é uma lei federal. Então, é um posicionamento uniforme dos tribunais, que é uma lei que rege o procedimento administrativo federal e não se aplica aos estados. Os estados devem internalizar as suas próprias respectivas leis de procedimento administrativo. E o que nós fizemos em São Paulo? São Paulo tem uma lei de processo administrativo estadual. Aplica-se a lei e os seus requisitos de publicidade para os procedimentos arbitrais estaduais? Na época a gente entendeu que não era um procedimento administrativo convencional, nem um procedimento administrativo disciplinar ou qualquer outro, e que por isso poderia se valer dos nortes de publicidade, mas não necessariamente a própria aplicação daquela lei poderia guiar, de maneira que a gente basicamente se valeu dos nortes de publicidade da Lei do Procedimento Administrativo Estadual, mas não necessariamente da lei como um todo. O segundo ponto, que o Sérgio mencionou, diz respeito ao credenciamento, e aqui é importante entender o credenciamento como um ato administrativo mesmo. Existe a ideia do ato administrativo de credenciamento. A administração pública faz isso frequentemente, credenciamento de empresas de transporte, credenciamento de uma empresa que vai prestar um serviço específico. Esse mesmo credenciamento, enquanto ato administrativo em si considerado, na previsão que a gente tem tradicional, a doutrina administrativista, poderia ser o ato utilizado para a escolha da Câmara? Nós temos feito basicamente isso, elege os critérios, quem cumpre os critérios está submetido a esse processo de credenciamento. A Presidência da República vai soltar também o decreto dela de regulamentação agora do PPI. E até onde eu sei, o processo também vai ser o de credenciamento, estabelecendo alguns requisitos, que a Câmara tem que ter pelo menos 3 anos, a Câmara tem que ser formada por uma lista de atos com experiência notória, e a Câmara tem que ter algum tipo de impacto internacional, porque no fim das contas, os investimentos poderão estar envolvidos ali. O Brasil, aqui nesse ponto, eu acho que o aspecto do credenciamento não é
talvez o maior dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas talvez seja dar a esse processo de credenciamento de algum tipo de Câmara a ideia da impessoalidade. A Câmara foi escolhida a partir da expertise dela. E aí, o Sérgio mencionou aí o Flávio e o professor Massal. Nós tivemos no evento da Câncer-CBC, numa mesma mesa, em que nós discutimos exatamente esse ponto. E o ponto relativo ao credenciamento foi muito relevante porque, num processo licitatório convencional, uma outra Câmara poderia impugnar a candidatura ou a escolha de alguém que estivesse participando de uma licitação numa condição convencional. E nesse processo de credenciamento aqui? Aí a minha pergunta foi basicamente assim, nós não estamos invertendo a lógica, vamos voltar de novo com esse assunto da licitação, da impugnação, da proposta, porque a ideia não é se valer dos elementos tradicionais de licitação. E quando a gente parte para a discussão da inexigibilidade, o que a gente faz é isso, é retomar todo o debate e trazer de novo o bode para dentro da sala aqui. Então, eu acho que a figura do credenciamento, ela não pode ser vista com o mesmo limite, o mesmo espectro do credenciamento, tal como nós conhecemos a doutrina administrativista tradicional. Bem, eu concordo, inclusive com relação à questão da inexigibilidade ou não. De fato, a preocupação que se tem, e aí o Thiago colocou muito bem, é a questão da impessoalidade. Precisa ter um mecanismo para que se tenha essa impessoalidade. O cadastramento seria o ideal, como até acontece em outras atividades, sem ser na arbitragem. Eu acho que o cadastramento teria aí, já se colocaria todos os requisitos. Agora, enquanto não se tem esse decreto, enquanto não se coloca, a inexigibilidade, ela acaba sendo um mecanismo para demonstrar, pelo menos vai ter uma análise de que ali se buscou alguém com expertise, com os requisitos para que possa fazer essa função. O que a sociedade, na verdade, anseia, e aí, de fato, o árbitro não é um árbitro do Estado, nem poderia ser, porque senão seria viciado, senão era mais fácil até colocar a própria Procuradoria do Estado para fazer a atividade, vamos imaginar se fosse alguém do próprio Estado, mas sim, é um mecanismo mais da própria escolha do árbitro, para não colocar aqui a contratação. A escolha tem que ser de um mecanismo em que haja uma impessoalidade e que se tenha a maior transparência possível. Então, de qualquer jeito, tem que ter esse mecanismo de escolha. É claro que nada impede de se ter a lei, de se ter, eventualmente, um decreto para regrar a forma de escolha. O principal, e aí até constitucional, para a administração e para aquele que é realmente quem acaba por bancar tudo isso, que é o cidadão, o que o cidadão quer é que tenha uma escolha que seja transparente, que seja pela expertise, que seja, de fato, pelo, digamos assim, pelo mérito de quem está sendo escolhido, e não simplesmente por caminhos, digamos assim, tortuosos. Então, é mais nesse sentido. De outro lado, também teve uma colocação que eu achei muito boa com relação à questão da publicidade, que, de fato, deve haver alguma outra legislação, seja estadual, seja federal, quanto à publicidade, deve ser objeto da cláusula arbitral. Bem, aqui tem alguns pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, realmente, o dever da LAI é do Estado. Isso, de fato, é verdade. Agora, pode haver, dentro da própria cláusula, mecanismo de como vai se dar as questões de sigilo e de publicidade. E eu acho que isso, até de certa forma, acaba sendo interessante, porque torna o procedimento um procedimento mais tranquilo, né? Um procedimento em que todos vão saber exatamente o que vai acontecer, qual que é o limite da atuação de cada um. Bem, são essas as considerações.
Eu vou só jogar um pouco de... tentar apimentar um pouco a discussão aqui com uma observação. Eu acho que há um certo consenso entre tanto o Thiago quanto o Paulo Gustavo, os palestrantes aqui tentando responder as questões colocadas pelo Sérgio, de que a gente tem que ter impessoalidade. A impessoalidade é o grande parâmetro na escolha da Câmara e na escolha do árbitro. Eu queria só acrescentar um dado, que eu acho assim, a escolha da Câmara, seguir impessoalidade na escolha da Câmara, é relativamente mais fácil. Para você criar critérios objetivos para credenciamento ou dentro da inexigibilidade, para fazer uma inexigibilidade para a escolha da Câmara, você tem aí critérios de atuação internacional, de número de procedimentos, de outras questões que você pode, fazendo uma reflexão, tentar criar critérios objetivos. Na escolha do árbitro, eu acho isso muito mais difícil, porque é mais difícil a gente ter critérios objetivos para escolher o árbitro. Não é raro que na prática a gente tenha escolha de árbitros por critérios que a gente dificilmente conseguiria traduzir de formas objetivas. Por exemplo, na hora de escolher um presidente do tribunal arbitral, você escolhe um sujeito que conduz bem, que é eficiente na condução de um procedimento arbitral com base nas experiências pregressas que você tem, ou um sujeito que você sabe que tem disponibilidade de tempo para gerir a arbitragem, ou que tem uma estrutura para gerir a arbitragem. Enfim, quer dizer, são questões que é um pouco mais difícil de tornar objetivas, transformar em critérios objetivos para a escolha de árbitro. Claro que a gente poderia ter critérios objetivos mínimos, baseados em experiência, em expertise, etc. Mas eu falo aqui, por exemplo, minha tendência é sempre olhar os professores, né? Porque quando a gente tem que escolher um presidente do tribunal arbitral, eu quero entender, porque eu sou professor, eu acho que isso que ajuda, que é importante, dá uma imparcialidade. Mas há excelentes árbitros que não têm nenhuma atuação acadêmica, então esse critério não é um critério que possa ser considerado objetivo nem válido para todas as situações. Ou seja, talvez, embora haja um consenso em torno da impessoalidade, talvez criar critérios objetivos para a escolha do árbitro, a gente tenha mais dificuldade que na Câmara. Lembrando que a gente está num país em que a cultura tem sido uma cultura digamos assim, de quase uma suspeita com o árbitro indicado pelo outro lado. Então foi indicado o árbitro pelo outro lado, né, tem ações anulatórias, tem indicação, tem impugnações de tudo quanto é espécie. A gente teve um exemplo recente no Brasil de impugnação porque o sujeito era amigo no Facebook de um parecerista. Quer dizer, a gente vive numa cultura onde há uma certa tendência a desconfiar daquela escolha. A multiplicidade de personagens através de uma lista, ela dilui, digamos assim, esse problema, embora conceitualmente não resolva, mas dilui, ela cria um processo participativo que talvez seja útil. Ou seja, tudo isso para dizer, a impessoalidade na escolha do árbitro talvez tenha que ser pensada de uma forma diferente da impessoalidade na escolha da Câmara, mais ligada à participação dos personagens da arbitragem do que necessariamente por critérios objetivos. Eu queria só fazer um acréscimo à colocação do Anderson, porque é essa toda a dificuldade de transpor, digamos, de um mundo essencialmente privatista, que é o mundo da arbitragem comercial, conceitos que são evidentemente publicistas, né? E a arbitragem, desde tempos imemoriais, né, a escolha do árbitro é feita com base na confiança que a parte tem no árbitro. Não há nada mais subjetivo do que isso. Então, transformar essa confiança em um elemento objetivo é muito complicado. É uma arte que há de ser desenvolvida para atender os parâmetros constitucionais de atuação da administração pública, mas vai nos exigir algum esforço de interpretação, enfim, de construção de alguns parâmetros que não estão, talvez, ainda presentes ou suficientemente presentes na cultura administrativa brasileira. Só queria comentar aqui, porque a gente está mencionando aqui duas questões que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no que se refere à questão da escolha da Câmara e do árbitro. A gente mencionou aqui, existem vários diplomas legais, eu citaria aqui, por exemplo,
a lei pioneira de Minas Gerais de arbitragem, que menciona, por exemplo, que os árbitros têm que ser escolhidos, têm que ser membros de uma determinada Câmara Arbitral, né? E a gente sabe que essa figura não existe, né? Os árbitros não são membros de câmaras arbitrais. Eles, às vezes, figuram em listas de câmaras arbitrais e nem todas as instituições contêm lista, né? Foi mencionado aqui o caso da CCI, que não tem uma lista. Então, eu vejo com uma certa preocupação esses diplomas que têm mencionado listas de câmaras arbitrais, e aí será que estão excluindo a CCI, que é a instituição internacionalmente mais renomada e cuja competência e estrutura estão acima de qualquer dúvida? Outra questão que a gente tem que tomar cuidado também é com a palavra credenciamento, porque o credenciamento, do ponto de vista, eu não me qualifico evidentemente como administrativista, mas a gente aprende que o credenciamento implica numa rotatividade entre as instituições habilitadas por essa forma de qualificação. Então, quando o Estado promove credenciamento em determinados fornecedores, isso significa que vai ter que haver um rodízio ali, todos estarão habilitados a fornecer de acordo com o critério de escolha. Isso não necessariamente se aplica à arbitragem, seja porque a instituição vai estar mencionada no contrato, seja porque vai haver um procedimento qualquer para a escolha da instituição no momento em que surgiu o conflito. Então, por isso talvez o melhor seja se falar em cadastramento, né, e não em credenciamento, embora a gente tenha visto muito a utilização dessa palavra credenciamento, que eu acho que não atende ao que se busca para a escolha de uma instituição arbitral. Agora, aquilo que o Lauro falou realmente é muito importante. A administração precisa justificar, embora não possa haver critérios objetivos, mas a escolha do árbitro ela precisa ser justificada, né? Precisa ser uma pessoa que, pela experiência ou pelo currículo, possa ser objeto de justificação sem qualquer tipo de questionamento, né? Eu queria, se me permitem, resgatar uma passagem da intervenção do Thiago sobre a potencial aplicabilidade do procedimento de arbitragem expedita da CCI à administração pública. E esse procedimento ele foi lançado recentemente, no início desse ano, nas regras da CCI, visando, digamos assim, implementar uma certa celeridade institucional às arbitragens de menor valor em disputa. Então, ele se aplica a toda cláusula arbitral que tenha sido convencionada a partir de março de 2017, em toda causa que não tenha um valor superior a 2 milhões de dólares, e, a partir dessas circunstâncias, a arbitragem deve ser solucionada por um árbitro único, e num espaço de tempo mais curto do que as arbitragens, digamos, ordinárias. Então, a sentença arbitral tem de ser proferida no espaço de 6 meses entre a conferência de administração do procedimento ou a partir do momento da conferência de administração do procedimento. Os problemas aí que eu suscito e gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação à potencial aplicação desse procedimento aos casos envolvendo a administração pública são os seguintes. Nesse procedimento, o Tribunal Arbitral pode decidir a questão ou litígio com base apenas em documentos, ou seja,
recusando ou rejeitando a produção de outras provas que não sejam as provas documentais, de um lado, e de outro lado pode também limitar o número de petições escritas que as partes podem submeter durante o procedimento, assim como pode limitar o número de depoimentos escritos de testemunhas que as partes desejem submeter no procedimento. Quer dizer, à luz, digamos, dos princípios que regem a administração pública e à luz do que se considera o devido processo legal no Brasil, será que esse procedimento se aplica ou tem chances de se aplicar numa causa envolvendo a administração pública? Excelente pergunta. Nós tivemos um evento lá em Viena com o Andrea Carlevares e com o Alexander Fessas. Era um grupo relativamente pequeno e, como meu foco é arbitragem com a administração, eu fiz uma pergunta mais ou menos parecida. Se o procedimento expedito poderia ser completamente adequado à nossa realidade, especialmente porque a CCI estava vindo para São Paulo e tentando um pouco equalizar esse caminho. Eu acho que existem alguns problemas que, se não me falha a memória, na lei, na reforma, há a previsão de alguns caminhos a ser seguido, alguns caminhos que devem ser observados para a produção da prova. Então, eu tenho uma dificuldade de conseguir imaginar que todo o caminho, ou só uma análise documental, um corte de oitiva de testemunhas e coisa do tipo, possa ser por completo excluído numa situação como essa de arbitragem com a administração pública. Eu me lembro que precisava rememorar quais eram os requisitos que ela coloca aqui, mas eu não consigo, em primeiro bate-pronto aqui lembrando, eu acho que alguns elementos de prova precisam ser produzidos e não necessariamente só prova documental. Lauro, talvez você saiba explicar, eu confesso que não sei, esse procedimento expedito, ele hoje é automático dentro de determinadas situações para quem adere, para quem escolhe a CCI, né? Quer dizer, caso se entenda que não é possível, isso tem que ser expressamente excluído na cláusula compromissória, né? Então, Sérgio, se o Estado do Rio de Janeiro celebra um contrato contendo cláusula CCI hoje, dia 16 de outubro de 2017, e o litígio que surge em relação a esse contrato, se ele for um litígio de menos de 2 milhões de dólares, não é? Ele se submete automaticamente ao procedimento expedito, a menos que ambas as partes então decidam pelo opt-out, né? por não aplicarem esse procedimento. Então, há a aplicação automática em virtude das regras mesmas da CCI, às quais o Estado terá aderido pelo fato de ter celebrado uma convenção de arbitragem CCI, enfim, prevendo a arbitragem CCI. Bem, eu vejo pela possibilidade, sim, eventualmente, de, se tiver só questões de documentos e a limitação de petições escritas, até por uma questão de isonomia entre as partes e também pelo fato de que algumas prerrogativas da Fazenda, elas não devem ser colocadas, ser estendidas no caso da arbitragem. Eu acho que se fosse facultativo e não automático, talvez... porque qual é a questão, né? É o representante do Estado fundamentar essa, digamos assim, renúncia a essas provas que não são documentais. Ele vai precisar fundamentar isso internamente. Ele hoje vai ter que fazer isso quando escolher a cláusula CCI, porque, no fundo, ao escolher a cláusula CCI, ele já está se submetendo automaticamente a isso, porque não pode garantir que a outra parte vai concordar pelo opt-out. Então, no fundo, quando ele celebra, hoje já tem que levar em consideração esse risco, o que torna difícil, às vezes, antever, porque você não sabe qual é o tipo de conflito que vai surgir lá na frente, se ele vai depender ou não, na sua visão,
só de prova documental. Então, acho que tem uma dificuldade prática. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso seminário e a mim me cabe apresentar um relatório de síntese do que foi aqui discutido sobre arbitragem e administração pública. Vocês devem se perguntar o que é um relatório de síntese, para que serve um relatório de síntese? Será que é uma outra palestra? O Pedro Paulo Cristóforo, que é francófilo como eu, ele sabe, melhor que eu, inclusive, que na tradição francesa, esse rapport de synthèse, ele visa apenas a estabelecer uma síntese, realmente uma síntese, um resumo das discussões ocorridas durante o seminário. Eu vou interromper o Lauro aqui para dizer, também na tradição italiana, do rapporto de síntese, mas que na verdade é o ponto alto dos congressos europeus, é o relatório de síntese. Ponto importantíssimo do congresso, daí o fato do Lauro ser o relator. Bom, o nosso vai ser tropicalizado. Então, sem propriamente propor uma análise ou soluções para os problemas aqui tratados, inclusive porque eles geraram em nós mais questões, perguntas do que respostas, eu queria ressaltar na conferência de abertura o fato de o nosso professor Gustavo Binemboim ter destacado as vantagens comparativas da arbitragem para certos litígios envolvendo a administração pública, quer dizer, não é uma solução para litígios de massa. A utilização da arbitragem pela administração pública corresponde também a esse movimento de transformação do direito administrativo brasileiro, que sai de uma tradição autocrática, autoritária, e caminha no sentido da sua democratização, da consensualidade. E ele destacou igualmente que nós vivemos hoje uma fase de transição entre a institucionalização da arbitragem, que durou aquele espaço de tempo entre a edição da lei em 96 e até a sua reforma agora em 2015, e, portanto, a institucionalização da arbitragem e a sua operacionalização. Se nessa primeira fase se discutiram temas ligados à viabilidade jurídica e à necessidade da aclimatação da arbitragem ao regime jurídico administrativo, nessa segunda fase as discussões enfatizam os aspectos procedimentais específicos e peculiares ao regime jurídico administrativo. Depois ele ainda sublinhou os aspectos políticos, econômicos e institucionais da utilização da arbitragem, ressaltando a relação custo-benefício para a administração, e terminou tecendo considerações a respeito dessa operacionalização da arbitragem como modelo de solução de disputas para a administração pública, trazendo então à baila as questões que nós acabamos de ver debatidas aqui nesse último painel, que são a licitação e credenciamento de câmaras, a definição do regime de indicação dos árbitros e a delimitação mais clara das matérias objetivamente arbitráveis nos contratos. E também, mais uma questão importante, os mecanismos efetivos de cumprimento das sentenças arbitrais. A conferência de abertura do Gustavo Binemboim afirmou, em síntese, que a arbitragem não é mais um mecanismo alternativo de solução de controvérsias, inclusive para a administração pública. À vista da evolução do direito administrativo brasileiro, a arbitragem tornou-se um mecanismo adequado para a resolução de disputas envolvendo, por exemplo, contratos de longa duração, contratos de determinado valor ou de elevado valor, ou contratos de grande complexidade celebrados pela administração pública. No primeiro painel que tivemos, em seguida à conferência de abertura, examinou-se peculiaridades da arbitragem envolvendo a administração pública, particularmente no que tange à arbitrabilidade dos litígios, custas, execução por precatório e outras
peculiaridades. O professor e colega nosso, Marco Antônio Rodrigues, destacou a relevância da ideia de um devido processo arbitral para a administração pública. Na sua perspectiva, que é de um processualista, ele entende que a arbitragem não é uma atividade jurisdicional propriamente dita, mas um mero equivalente da jurisdição. Sendo o processo arbitral um processo como outro qualquer, ele também é animado pelo contraditório, razão porque o artigo 21 da lei impõe o respeito a um determinado núcleo duro do respeito ao devido processo legal. E a questão que se colocou em seguida foi se as prerrogativas processuais de que se vale a fazenda pública são também aplicáveis à arbitragem. De um modo geral, o palestrante, pelo que entendi, disse que não. Quer dizer, a fazenda não estará a renunciar a algum direito assegurado pelo Código de Processo Civil se optar por submeter o seu litígio à arbitragem. Então, ele destacou, por exemplo, o descabimento do reexame necessário, a aplicabilidade do regime do precatório, etc. Depois tivemos a excelente intervenção do nosso professor Daniel Gruenbaum sobre as peculiaridades da arbitragem envolvendo a administração pública ao ângulo do direito internacional privado. Então, ele suscitou questões sobre o direito aplicável, a lei aplicável, quer dizer, pode a arbitragem envolvendo uma administração pública ser regida por um direito estrangeiro ou por regras de direito, ou seja, um soft law, regras não estatais, como prevêem tantos regulamentos de arbitragem? Para o direito internacional privado, o direito estrangeiro é tão direito ou tem a mesma juridicidade que o direito nacional, assim como as regras de direito podem potencialmente também se vestir dessa mesma juridicidade. A lei de arbitragem não estabeleceu, disse ele, nenhuma restrição a que se aplique o direito estrangeiro a arbitragens envolvendo a administração pública, razão porque ele não vê óbice a que se aplique o direito estrangeiro nas arbitragens envolvendo a administração pública. Há, contudo, exceções, enfim, restrições postas em relação a normas ou a contratos que sejam submetidos ou regidos pela Lei 8666, sobretudo. Depois ele enfrentou a questão de saber se a arbitragem envolvendo a administração pública pode ter sede no exterior. Menos em relação à arbitragem em si, mas mais em relação às consequências de a arbitragem ter sede no exterior e, portanto, submeter a administração pública a um eventual controle judicial por um órgão jurisdicional estrangeiro, não é? A lei de concessão, a lei de PPP, a lei dos portos exigem que a sede da arbitragem seja no Brasil, mas a lei que rege o BNDES, a lei do petróleo, já admitem, ao menos implicitamente, que a arbitragem possa ter sede fora do Brasil. O grande problema que isso suscita, então, é a eventual invocação nessas arbitragens com sede no exterior da chamada imunidade de jurisdição dos entes públicos. Isso, obviamente, há de ser regulado pela lei ou pelo direito do país estrangeiro em que essa imunidade for suscitada. E o terceiro item, também por ele examinado, foi o da execução de sentenças nacionais no estrangeiro. Ele tomou por analogia a saga dos títulos argentinos e suscitou a interessante hipótese de um credor nacional de um ente público brasileiro, não é? Optar por executar essa sentença arbitral no exterior com base na Convenção de Nova York. E nos Estados Unidos, por exemplo, o Estatuto sobre a imunidade de jurisdição dos entes estrangeiros não se aplica às sentenças arbitrais, razão porque a imunidade de jurisdição
do ente brasileiro não poderia, no caso de uma sentença arbitral, ser invocada nos Estados Unidos. Depois, o Gustavo Fernandes suscitou o debate em termos da arbitrabilidade objetiva das questões envolvendo a administração pública, distinguindo-a do escopo da cláusula arbitral. E sintetizou as questões invocando, ou lembrando da conferência inaugural, sobre arbitrabilidade, dizendo que tudo o que é contratável é arbitrável, tudo o que a administração pública puder compor fora do judiciário é, portanto, arbitrável. O regime do precatório, por exemplo, ele segue a equivalência entre sentença arbitral e sentença judicial, portanto, nos casos em que a sentença judicial condenatória da Fazenda Pública sujeita-se ao regime do precatório, a sentença arbitral também sujeitar-se-á a esse regime. No que tange ao direito aplicável, lembrou que na esfera arbitral, pelo menos 3 ordens legislativas ou 3 direitos estão sempre a se aplicar. O direito da sede de arbitragem ou da lei aplicável à Convenção da Arbitragem, as leis procedimentais e a lei aplicável ao contrato. Então, há que se examinar essas 3 esferas no que tange ao procedimento arbitral, a arbitragem envolvendo a administração pública também. E agora, na parte da tarde, tivemos esse excelente painel sobre direitos e deveres do ente público na arbitragem, questões acerca da escolha do árbitro e das câmaras de arbitragem. Eu não vou repetir o que o Paulo Gustavo falou aqui sobre o aparente paradoxo entre a confidencialidade que é comum na arbitragem. Eu não diria que seja característica essencial da arbitragem, mas é comum na arbitragem, e a exigência de publicidade nas arbitragens envolvendo a administração pública. Ele teceu considerações sobre as restrições legais à publicidade, que dizem respeito às hipóteses previstas na Lei de Acesso à Informação, que visa, todavia, aos entes públicos e não às pessoas privadas, a regra para a administração pública, que é a transparência, e a necessidade de coexistirem harmoniosa, pacificamente, a confidencialidade da arbitragem, que é típica, que é característica da arbitragem, embora não essencial, e a publicidade inerente à atividade da administração pública. Há que se alcançar uma ponderação, uma coexistência possível entre essas duas características, esses 2 fenômenos que são aparentemente antagônicos. Depois o Thiago Sombra, numa abordagem mais prática desses temas envolvendo a arbitragem com a administração pública, trouxe-nos dados e circunstâncias práticas interessantes, envolvendo também a questão do sigilo versus a publicidade, não é? Ele destacou a resolução administrativa do CANCER-CDC, da Camarb, cláusulas arbitrais usadas pelo Estado de São Paulo, e chegou à conclusão de que as partes é que devem cumprir o dever, não a instituição arbitral. Em seguida, o nosso Sérgio Mannheimer, desenvolvendo a função de debatedor, levantou questões sobre onde devem, ou se devem, onde a gente encontra essas regras sobre a publicidade, se deve haver alguma legislação sobre o tema. O Thiago Sombra respondeu levantando a possibilidade ou adequabilidade da Lei 9784 sobre o processo administrativo, para também tratar, por analogia, dessas questões sobre a publicidade na arbitragem. O Sérgio também levantou questões relacionadas à escolha do árbitro e da instituição, problema que
enfrentamos no grupo de trabalho do decreto que regulamenta a arbitragem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a terminologia a ser aplicada, se era credenciamento, se era cadastramento, e para evitar qualquer discussão sobre a aplicação, digamos, mais rígida do credenciamento, também na escolha das câmaras, optamos, o decreto optou pela nomenclatura cadastramento prévio das câmaras e, enfim, depois discutimos também pontos acerca da arbitragem expedita da CCI e sua eventual adequação às arbitragens envolvendo entes da administração pública. Enfim, essa é uma brevíssima síntese do que hoje foi aqui discutido. Eu tenho a certeza de que esse seminário pensado pelo Anderson como uma iniciativa pioneira de discussão dos temas da administração pública e arbitragem aqui na PGE, ele cumpriu plenamente o seu propósito, que era, de um lado, divulgar a arbitragem envolvendo a administração pública e, de outro, discutir essas questões tão relevantes que ela suscita, tendo em vista as próprias peculiaridades da administração pública. Se nós sairmos daqui hoje com mais perguntas que resposta, certamente teremos cumprido o objetivo do seminário. E também dado aso a que promovamos outros seminários, não é, sobre administração pública e arbitragem aqui na PGE. Então, eu acho que, para encerrar, eu gostaria de dizer um muito obrigado pela presença de todos vocês, que foram essenciais para o sucesso desse seminário, e que tenham todos um bom resto de segunda-feira, sob o horário de verão. Muito obrigado.